Olá, igreja. Como é bom poder, mesmo em dificuldade de nós não podermos cultuar a Deus no templo, ainda assim transmitir a palavra do Senhor e nós aprendermos um pouco mais a respeito daquilo em que o Senhor nos mostra em sua palavra. Quando eu falo de pedra, o que vem à tua mente? O que são pedras para você? Tem várias formas de você responder a esta questão. Pedra é pedra. Aqui que vamos falar de pedra, né? Existem pedras preciosas em que se dá bastante valor e existem aquelas pedras em que você não consegue entender o porquê delas estarem lá. Principalmente quando você dá uma topada com o dedão e a unha levanta numa pedra, né? Isso causa uma dor violenta e você olha para a pedra e diz, pô, que coisa, não deveria nem existir. E existem aquelas pedras em que nós temos lá dentro do coração. Bem, qual é o motivo de nós termos pedras? Pedras, elas estão em todos os contextos sobre a face da terra. Você pode ver pedra em qualquer lugar. Você vê em alguns lugares mais e outros lugares menos. É claro que também existem aqueles contextos em que não existem pedras, mas que pessoas levaram pedras de outros lugares até aquele lugar. Por exemplo, pirâmides do Egito. Perto não existem pedras, mas construíram as pirâmides com pedras. As pedras, elas podem ser encaradas de duas formas. Você pode olhar para uma pedra e edificar algo com aquelas pedras em que você vê. Ou você pode olhar para aquela pedra e dizer, está me atrapalhando. Quando você tem uma lavoura, por exemplo, você está ali plantando ou passando uma grade aradora, uma grade niveladora ou implemento, e de repente te quebra a máquina e você vê que é uma pedra. É uma pedra em que te atrapalha. Um hobby que minha família e eu temos, a nossa família tem, é colecionar pedras. É interessante que nós, andando muitas vezes na praia ou em algum outro lugar, quando nós achamos uma pedra bonita, nós colocamos no bolso e trazemos para casa. Eu tenho algumas pedras aqui e elas são assim, algumas são bem bonitas, outras nem tanto, mas tem um formato precioso, um formato bem particularmente bem interessante. Esta aqui é uma pedra. Ela tem um formato cristalino. Em alguns locais ela é bem plana, bem reta, parece que foi até cortada a laser, mas é uma pedra bem legal, assim, bem joia. Esta é uma outra pedra em que foi achada. Veja como ela brilha. Ela tem vários pontos brilhantes dentro dela. E essa aqui foi achada uma vez na areia da praia. E ela vai esfarelando e ela vai deixando o brilho no ambiente em que ela se encontra. Esta é uma outra pedra em que é bem comum. Muitos têm essa, usam nos quintais para fazer decoração. Esta é uma outra pedra muito polida, muito lisinha, uma pedra de rio, em que muitos olham e se encantam. Outra pedrinha de rio, bem interessante, ela tem uma textura mais para uma pedrinha de esmeril, mas bem joia. Esta é uma outra pedra em que foi achada, parece um ovo. E a textura dela é bem legal. Tem alguns pontos brilhantes nela, talvez vocês não consigam ver no vídeo, mas o formato dela é bem interessante. Essa é uma pedra comum, muitos acham ela aqui na Redondeza. É uma pedra branca, extremamente dura, e que também, se você quebra ela fica quase parecido com essa aqui. E nós temos por último esta pedra aqui. Uma pedra bem grande e bem dura também, mas que tem algumas utilidades, né? Você pode calçar a porta da sua casa com esta pedra aqui, ou usar no quintal, no jardim.
Pedras de vários tamanhos, com várias formas, pedras em que você olha e você diz, umas são úteis, outras nem tanto. Algumas vezes olhamos para uma pedra como essa, nós não damos nenhum valor a ela, mas quando deixamos lapidá-la, ela começa a ter forma, começa a dar brilho e começa a dar uma beleza em que pouquíssimas vezes você conseguiria ver a olho nu. Quando uma pessoa trabalha com lapidação, ele olha por uma pedra de uma forma diferente. E é essa forma em que Cristo Jesus olha para nós. Cristo Jesus está nos lapidando constantemente para deixar-nos com o brilho e com o valor em que realmente precisamos ter. Veja lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 7, o que diz ali. À medida que se aproximam deles, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifício espiritual aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra os construtores rejeitaram, tornando-se pedra angular. Cristo Jesus é aquela pedra em que fora rejeitada. É aquela pedra em que quando você olha numa lavoura, você quer tirar e tirá-la do caminho. Assim também Cristo Jesus foi tirado da vida de muitas pessoas naquela época. Eles consideravam Jesus como um inimigo e por isso que o rejeitaram. Mas aquela pedra se tornou pedra angular, pedra principal. E o interessante é que você pode ver a pedra angular de duas formas. Aquela pedra em que é colocado no canto de uma construção em que vai fazer o alinhamento de toda a construção. Ou aquela pedra que fica bem no alto, né, encostando em cima, apoiando em cima toda a estrutura, para que a estrutura não caia. Vejam as fotos em que eu estou expondo aqui. A primeira delas é aquela pedra angular em que está fazendo o alinhamento de todas as outras pedras para formar uma parede extremamente reta e precisa. A outra figura, ela demonstra uma pedra um pouco mais branca, em que é considerada pedra angular, em que sustenta toda a estrutura, tudo aquilo em que está sendo construído ao redor dela. São pedras em que não podem ser trocadas. Todas as outras pedras podem ser trocadas. Se de repente numa construção como essa, a pedra angular for danificada numa reforma ou algo assim, toda a estrutura ela sai do eixo, ela sai da posição em que deveria estar. Assim, por isso que Cristo Jesus é considerado a pedra angular, a pedra preciosa em que precisa estar lá e que não pode ser trocada. Sobre este fundamento nós temos que estar construindo. Ele que vai esquadrinhar a nossa vida, Ele que vai esquadrinhar os nossos passos, Ele que vai esquadrinhar a nossa fé em cima daquilo em que nós cremos. Ele que vai dar a possibilidade de você poder ter a segurança de uma vida melhor e de uma vida após a morte. Quando nós olhamos para pedras, nós olhamos e dizemos, para quê? Não tem sentido, não serve para nada. Algumas vezes a nossa vida é exatamente assim. Temos pedras lá dentro em que querem preencher ou tampar o vazio em que nós sentimos e esquecemos que a única pedra em que nós podemos colocar na nossa vida é Cristo Jesus, a pedra angular.
Assim como o texto de 1 Pedro diz, todos aqueles que confiarem, que esquadrinharem a sua vida nesta pedra que é Cristo Jesus, não se envergonharão, não se desfalecerão, eles estão firmes, crendo naquilo em que está sendo colocado sobre a vida deles. Por último lugar, veja lá em Isaías capítulo 28, versículo 16. Por isso diz o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos confiar em Cristo Jesus e precisamos nos alicerçar nesta pedra. Quando você ver uma pedra ao caminhar por aí, não importa o tamanho da pedra ou como ela é, você pode ver uma pedra feia, uma pedra grande, uma pedra pequena. Lembre-se disso. Lembre-se da pedra que é Cristo Jesus. Lembre-se daquela pedra angular em que precisa fazer parte da tua vida, para que você tenha uma vida de paz e tendo a sua vida esquadrinhada por Deus, através de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa ser uma pedra importante, uma pedra em que venha a ser colocado no lugar certo, na hora certa, para edificar o corpo de Cristo Jesus. Deus te abençoe.